Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Aqui é a pastora Nil que está falando com vocês e eu estou muito animada, por isso vim até aqui para falar para vocês que nós teremos este ano a nossa conferência de geração em geração, que será online e gratuito. Então, eu quero te fazer esse convite porque eu tenho certeza, como todos esses anos que nós temos feito essa conferência, você será abençoadíssimo. Todo o Brasil está convidado para participar da nossa conferência. Olha só que time abençoado que estará conosco, hein? Jaqueline Hayashi, da Zion Church, ministrando para nós uma palavra abençoada. Pastora Cláudia Guimarães, que é escritora e também diretora do Royal Kids Brasil, estará ministrando para nós do Rio de Janeiro. Nós teremos também a Wilze Adorno, da Igreja Batista Atitude, tem feito um ministério relevante ali de crianças. Esther Bonifácio, que escreveu o livro Somos Especiais. Olha, ela vai ministrar uma palavra tremenda para nós sobre transformando através da inclusão. Nós teremos também a nossa querida missionária Margareta Adawardana. Se você não a conhece, prepare o seu coração, porque você será grandemente abençoado em saber tudo que ela tem feito com crianças órfãs pelo mundo, principalmente na Ásia. E a nossa amiga querida Cristina Barros, que todo ano está aqui conosco, estará ministrando uma palavra também abençoada a nós. E eu também estarei com vocês, né? Agora, para quem é essa conferência de geração em geração? É só para ministério infantil? Não. É para professores, educadores, para os pais. A pastora Cláudia vai ministrar uma palavra tremenda para os pais. Ela também vai falar a nós sobre missões. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Todos que se preocupam com as próximas gerações vão se interessar por essa conferência com certeza, tá bom? Então eu conto com vocês, 13 e 14 de novembro, o link estará aqui embaixo para você entrar e fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição, porque nós teremos sorteio, teremos momentos muito especiais e você será grandemente abençoado. Programe-se para assistir com todo o seu ministério infantil, é a nossa conferência de geração em geração. E até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês. Graça e paz, amados, mais uma noite abençoada na presença do Senhor aqui, para ministrarmos sobre mais uma palavra, né, do Tadel, amém? Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da igreja, né? Irmãos vitoriosos, cheios da unção e da graça do Pai, amém? Glória a Deus, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos líderes, né? Supervisores, pastores, que Deus esteja abençoando a vida de cada um poderosamente, amém? Glória a Deus, amém, queridos. Deixa eu dar um aviso aqui logo no começo, que é sobre o nosso culto, tá? A partir do dia 8, né? Nós teremos os 8, domingo é 8. Nós teremos os nossos cultos às 9 horas da manhã, será das 9 às 10h30, e o segundo culto será das 11 até as 12h30, ok? Lá os cultos da sede, ok? Na Santo André e Guarulhos continuarão da mesma forma, ok? Então, mas Santo André, na sede, então, teremos essa pequena mudança aí, ok? Glória a Deus. E não deixe nunca de fazer sua inscrição, né? De mandar o link também para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Seus amigos, seus vizinhos, parentes, tá? Para que eles possam também participar dos cultos. E quando tivermos a live também, você envia o link sempre para as pessoas, para que possam ouvir a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar aqui uma mensagem que se encontra em Filipenses capítulo 1, que vai do versículo 27 até o versículo 30, tá? Vamos ler aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito,
como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quero te louvar, ó Deus, quero te agradecer por este momento tão abençoado da Tua Palavra, e que o Senhor, ó Deus, esteja falando comigo, com cada um de nós, ó Deus, que sejamos edificados e fortalecidos através desta mensagem, através desta palavra, Senhor. Graças te damos e repreendemos também qualquer investida do inimigo, Pai querido, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de alcançar as pessoas que o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós vemos Paulo falando a respeito de se viver de modo digno do Evangelho, tá? Do versículo 27 até o versículo 30, o Paulo está procurando ensinar aqui como viver a vida cristã. No versículo 21 do capítulo 1, Paulo já tinha declarado aos cristãos ali de Filipos que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, tá? Depois que ele fala a respeito disso, aí no versículo 27 do capítulo 1 também, ele traz uma exortação para a igreja nesse momento, quando ele diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Então essa exortação que ele traz ali para a igreja de Filipos é uma exortação que vem também para cada um de nós, amém? Então, diante disso, como é que nós podemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Quando Paulo escreve esse texto, parece que ele está pensando aqui num duelo de gladiadores, tá? A gente sabe que ali em Roma, eles se degladiavam ali na arena, e enquanto eles estavam ali naquela batalha, o povo estava ali na arquibancada assistindo a batalha dos dois gladiadores, tá? E o próprio ali, rei ali de Roma, o imperador, né? Ele também ficava ali participando e assistindo aquele espetáculo ali dos dois gladiadores. Então a igreja de Filipe é como se ela estivesse na arena da fé, enquanto o povo de Filipos ficava assistindo o combate espiritual, tá, da igreja. E fazendo o quê? Observando os procedimentos daqueles que confessavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante a gente saber que o gladiador que não maneja bem a sua espada, o que acontece com ele? Ou ele cai ferido na arena, ou ele cai morto ali na arena. E nós podemos fazer então uma analogia da batalha do cristão. O cristão também que não vive de modo digno do Evangelho, tá? Que não sabe manejar bem a espada, tá? O que acontece? Ele também pode cair ferido ou morto e de certa forma também trazer vergonha para o Evangelho de Cristo, tá? Então é importante demais que o cristão ele viva de modo digno do Evangelho, manejando sempre muito bem a palavra do Senhor, tá bom? Aqui no verso 27, quando Paulo diz que devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ele está dizendo que devemos lutar pela fé evangélica, tá? Lutar pela nossa fé aí no Senhor. Então o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver 4 maneiras que o cristão deve lutar pela fé evangélica, tá? A primeira maneira que o cristão deve lutar pela fé evangélica, anota aí, é o seguinte, que ele deve lutar com firmeza, tá? Ser muito firme. Olha o que diz o verso 27, que estáis firmes em um só espírito. Isso quer dizer o quê? Que no combate, tá? Nessa guerra que o cristão vive, ele não deve vacilar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando ali para os filipenses. Olha, vocês precisam continuar firmes, vocês não podem vacilar. Queridos, é muito importante isso porque nós como cristãos, tá? Entenda que Paulo falou para Filipos, mas ele fala hoje também para cada um de nós, tá? Que já entregamos a nossa vida para Jesus. Nós enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras, tá? Tribulações.
E quando vem essas dificuldades, é importante que nós não estejamos vacilando, tá, nesse combate, tá? Para nós não ficarmos tropeçando. E muitas vezes acontece de muitos crentes vacilarem quando vem as batalhas, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, tá? Mas é importante que ele permaneça firme. É como aquela árvore, né, do carvalho. A árvore do carvalho, ela aguenta muita tempestade, muitos ventos, né? Quando vem aquelas grandes tempestades, enquanto as outras árvores às vezes são até arrancadas, são levadas pelo vento, pela tempestade, o carvalho ele permanece firme, permanece ali postado, né, na verdade, ele não é arrancado por essa tempestade. E o carvalho que enfrenta muita tempestade, as pessoas dizem que quando se olha para ele, ele está até meio retorcido, né? E quanto mais tempestade, mais forte ele fica. Então o cristão tem que ser mais ou menos assim também. Quanto mais tempestade, mais forte ele deve ficar, tá? Quanto mais luta, mais firme, mais forte ele deve ficar. O próprio Paulo diz assim, quanto a mim, né? Gálatas capítulo 6, se não me engano, Paulo diz assim, quanto a mim ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu enfrentei todo tipo de batalha, de luta e tribulação. Eu carrego literalmente a marca de Cristo na minha vida, porém eu vacilei na minha fé. Nessa batalha e nessa guerra, eu sempre continuei, eu andei em frente, né? E por isso que Paulo fala que no final ele vai conquistar a sua coroa, né? Atos capítulo 13 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, tá? A maneira que eles enfrentavam as lutas, as dificuldades, os ataques do inimigo, e a intrepidez com que eles reagiam, falando de Jesus, todos ali em volta percebiam que eles tinham estado com Jesus. E para nós ficarmos firmes, sem vacilar, gente, é só estando com Jesus, né? Quando você está com Jesus, você enfrenta as lutas, dificuldades com muita intrepidez. Então, querido, marca aí, tá? Paulo está nos ensinando isso. Então, nessa batalha, tá? Não vacile na sua fé. Nós estamos enfrentando hoje, né? Uma batalha muito grande, nós sabemos isso, né? É uma batalha política, é uma batalha de um vírus que tem agido no mundo todo, há uma guerra de ideias e guerra de ideologias, tá? Mas nós temos que permanecer firmes, tá? Em Cristo Jesus. Nessa arena, nessa batalha, não podemos vacilar. Então você não pode vacilar. Você precisa permanecer firme aí nessa caminhada com Jesus. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, Paulo está ensinando que os cristãos em Filipos deviam lutar em unidade. Tá? Olha o que diz ainda no verso 27. Que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, juntos pela fé evangélica. Essa batalha também nós não devemos lutar sozinhos. Paulo está dizendo isso. Vocês vão para uma guerra, estão numa guerra, mas vocês precisam estar unidos, precisam estar juntos nessa batalha. A igreja é composta de muitos membros, mas deve agir como se fosse um só gladiador dentro da arena. E é importante a gente entender que a divisão, ela sempre vai conduzir à derrota, ao fracasso. Eu me lembro de um filme, acho que muita gente já assistiu esse filme, eu já assisti várias vezes, e já passou muitas vezes esse filme na televisão, que é o filme do Gladiador, né? Nesse filme, eu já falei várias vezes isso até em pregação, que logo no começo do filme, ele usa uma frase, numa batalha que eles vão enfrentar, né? Os inimigos estão ali no meio da mata, e ele diz assim para os seus soldados: vamos ficar juntos,
Aquele que ficar sozinho já está morto. Ele nem diz assim, a frase do filme nem é: aquele que ficar sozinho vai morrer. Não, ele diz: aquele que ficar sozinho está morto. Porque sozinho nós não conseguimos alcançar absolutamente nada. Nós precisamos uns dos outros, juntos. Nessa pandemia tem acontecido que muita gente tem ficado distante, né? Há uma distância, um distanciamento. E isso muitas vezes enfraquece muitos cristãos. Por isso é importante você não se afastar dos irmãos, mas procurar se relacionar com eles. Às vezes você não pode, não tem condições, não dá para ir à igreja, mas procura se relacionar com os irmãos, para você manter essa comunhão através de um telefonema, através de uma live, né? Batendo um papo, conversando, orando uns pelos outros, porque nessa unidade de alma e de espírito te conduz a um caminho de vitória, a um caminho de triunfo. Mas se ficar sozinho, a tendência é esfriar. Nós conhecemos bem a história da brasa, né? Todo mundo gosta de churrasco. Acho que crente gosta muito de churrasco, né? Qualquer coisinha, vamos fazer um churrasco, a comunhão, churrasco. Mas quando você acende lá a churrasqueira, você pega aquele carvão que está frio, você coloca em cima do carvão que está quente, né, da brasa, né? E aí ele vai pegar fogo. E se você pegar aquele carvão que está ali incendiado, né, com aquele fogo, e você separar ele e deixar ele sozinho, a tendência natural e automática é que ele fique frio, ele vai se esfriando, tá? Porque quando você coloca junto, né, um vai aquecendo o outro. Então aí há uma chama, há um fogo, né? E ali então vai assar a carne, né? Então na verdade é o seguinte, na vida cristã é a mesma coisa. O cristão que está frio, se você colocar ele no meio dos cristãos que estão pegando fogo, ele vai ter um renovo, ele vai pegar fogo novamente. E se você pegar um que está pegando fogo e você deixar sozinho, provavelmente ele vai começar a se esfriar, né? Então é muito importante você não ficar sozinho, tá bom? Olha o que diz aqui a palavra em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 e o verso 18, tá? Diz assim: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, e Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis, tá? O corpo é um e tem muitos membros. Agora os membros precisam ficar junto do corpo e não separado, tá? E cada um tem a sua função ali para participar do corpo. Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6, tem um princípio aqui muito legal para nós a respeito da unidade, de estar juntos, né? Olha o que diz aqui: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Anota essa palavra, essa frase: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha que coisa fantástica. Eles estavam fazendo uma coisa errada, tá? A ideia deles era uma ideia que não agradava ao Senhor. Mas o princípio aqui nós devemos tirar para nós, tá? O que é esse princípio aqui? É o princípio da unidade, onde o Senhor está dizendo aqui, ó, o povo é um, tá? E tem a mesma língua, quer dizer, falam a mesma coisa, né? Tem o mesmo propósito, tem o mesmo objetivo, tem a mesma linguagem, falam a mesma coisa, tá? E aí então ele diz o quê? Quando eles estão fazendo isso, não tem restrição. Tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir fazer, tá? Tudo que quiserem fazer por causa da unidade, eles vão fazer. Gente, a unidade, ela produz vitória. A unidade, ela produz triunfo. A unidade leva à conquista, tá? Quando os cristãos estão unidos, não tem como eles não vencerem, não tem como eles não chegar aonde Deus
tem o plano para a vida deles. Agora, se ficar sozinho nessa batalha e nessa guerra contra o inimigo, não tem como vencer também. Tá? Mas com o Senhor, a vitória é certa, a vitória é garantida. Então, creia nisso. Toma isso aí para a sua vida. Amém? Em terceiro lugar, Paulo está ensinando aqui para nós também que devemos lutar com coragem. Então, em primeiro lugar, nós vimos ali que é com firmeza, em unidade e com coragem. Versículo 28. Olha o que diz o verso 28. E que em nada sois intimidados pelos adversários. Então Paulo está mostrando, né, para eles não serem intimidados e também que eles também não estavam se intimidando pelos adversários, pelos inimigos. A razão por que devem viver animados e com coragem é que a vitória do crente, ela é certa. E a derrota dos inimigos do Evangelho também é certa, também ela é garantida. Tá? Quando o cristão ele passa a agir com medo, ele não chega a lugar nenhum. E tem muito crente que às vezes, né, fica com medo, né, de uma opção de coisa, né, de fazer a vontade do Senhor, de buscar a Deus, de enfrentar o inimigo. Tá? Mas Paulo fala assim, tenham coragem, tá? Porque ele nos mostra que a vitória do cristão ela é certa, principalmente se você se manter firme e se você também andar em unidade com os irmãos. Aí você pode ter certeza que a garantia, que a vitória é certa, ela já é garantida. A batalha sempre se torna mais acirrada conforme avançamos no propósito de Deus. Quanto mais você cresce, mais a batalha fica, a batalha aumenta, ela não diminui, ela sempre vai aumentar. Então por isso que é importante você sempre se relacionar com o Senhor. Por quê? Porque a batalha nunca vai diminuir, ela sempre vai aumentar, né? Tem uma pessoa chamada Francis Frangipane que diz assim: a cada novo nível, novos demônios. Quer dizer, cada passo que você dá, são barreiras diferentes que você tem que enfrentar. Alguma coisa desconhecida que vem pela frente, tá bom? Então você tem que estar sempre se preparando cada vez mais, porque sempre vai ficando mais difícil a batalha. Mas tenha certeza que a vitória é certa. Tem uma história aqui de Martin Luther King que diz assim: entre os homens que fizeram o século XX está um que sonhou com um país sem preconceito racial. O que ele diz aqui? Tá? Ele fez o que fez porque pensava e atuava com ousadia. Eu escrevi aqui, diz assim: ele nos pediu para voar. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Tá? Não vacile, não fuja com medo das batalhas. Você vai em frente, você guerreia, você luta, nem que for rastejando, mas você vai, porque lá no final está a sua vitória. Vamos ler um texto aqui em Juízes capítulo 7, do verso 2 e o verso 3, e também nos fala a respeito de unidade. Diz assim: diz o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Verso 3: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se para a região montanhosa de Galileia. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tinha quantas pessoas aqui? Voltaram quanto? Peraí. Então voltaram do povo 22.000. Ficaram 10.000. Tá? Então tinha 32.000 pessoas, 32.000 soldados talvez, né? Ou alguns que estavam no exército lá, mas nem soldados eram.
E o que o Senhor fala para Gideão? Gideão, pega esses medrosos, pega os covardes, pega os tímidos e manda para casa. Porque se os tímidos estiverem com vocês, vocês vão perder a guerra. Vocês serão derrotados. Né? Porque a timidez leva à derrota, a timidez leva ao fracasso. Aquele que tem medo de ir para a guerra, de guerrear, tá? Ele já é derrotado, ele já entra derrotado na batalha. Tá? E se essa turma tivesse ali no meio dos outros, a hora que viesse a guerra, eles fugissem, o que acontece? Todo o povo espalha, porque se a galera começa a fugir, todo mundo foge, todo mundo corre, tá? Então tem que ficar gente com coragem, gente que vai para a batalha, vai para a guerra. E você, estando unido na igreja, no corpo de Cristo, saiba que tem um exército de inimigos que se levanta contra a sua vida. Mas não seja você tímido e medroso, né? Tenha coragem, sabendo que a vitória já é certa. Aquele que anda com o Senhor, a vitória já é certa. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Olha o que Deus já deu para você aqui. Espírito de fortaleza, tá? Deus te capacitou a ser um guerreiro, mas não te deu espírito de timidez não, de covardia não, tá? Então, é o que Paulo ensina aqui à igreja de Filipos e ensina para nós também. Tenha coragem. Tenha coragem nessa luta, nessa batalha. E em quarto lugar, dá para viver essa vida digna do Evangelho, Paulo diz que devemos lutar mesmo em meio ao sofrimento. Olha o que diz o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. É muito interessante isso aqui, hein? Olha, o Senhor deu a graça ao seu povo, não só de crer, mas também até de sofrer por ele, de padecer por ele. Então, para Paulo e os demais seguidores de Cristo, foi um grande privilégio sofrer por Cristo. E Paulo fala muito a respeito disso, né? Quando ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Eu já passei por todo tipo de tribulação, sei viver tendo do bom e do melhor, sei também viver nas piores situações, né? Para mim tanto faz, né? Porque ele aprendeu essa luta, ele aprendeu esse combate, ele entrou numa guerra e muitas vezes ele sofreu pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo para nós como cristãos, tá, que nós temos que entender isso, que nós não temos apenas o privilégio de dizer assim, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Pela graça eu fui salvo. Nós temos que entender que podemos sim, muitas vezes até passar por tribulação, por dificuldade, mas nessa dificuldade devemos continuar lutando e não vacilar, mesmo que venham sofrimentos e batalhas, continuar lutando, continuar guerreando, tá? Pelo Evangelho de Cristo. Versículo 30 diz assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Olha o que Paulo está dizendo, vocês têm o mesmo, não é diferente. Tá? A gente pensa que a batalha de Paulo era diferente da nossa. Os filipenses, né, os que nasceram em Filipos, poderiam pensar a mesma coisa, mas Paulo diz assim, a mesma batalha, a mesma luta que eu tenho, vocês também têm. O mesmo combate que é meu, é o combate de vocês também. Tá? Então, hoje em dia a gente vive assim, num contexto bem tranquilo até, né, de vida cristã, embora tenhamos lutas, mas não o tipo de luta que eles enfrentavam naquela época, pelo menos aqui no Brasil não, né? De ser apedrejado, de ser chicoteado, de ser preso por causa do nome de Cristo, tá? De ser apedrejado. Então essas coisas eles enfrentavam, eles sofriam, eram mortos mesmo, né? Por causa do nome de Jesus. Hoje aqui no Brasil nós não enfrentamos isso, mas não sabemos também se poderemos qualquer dia ou qualquer momento enfrentar isso, tá? Então, por isso Paulo fala assim, presta atenção, o combate que eu tenho, vocês têm.
Hoje talvez o combate seja numa outra esfera, de uma outra maneira, mas temos esse combate todos os dias, né? Hoje temos a batalha do consumismo, batalha, sei lá, a batalha sexual, sei lá, tanta coisa hoje que naquela época se não tinha, né? Hoje nós temos essa batalha muito maior em nós. Por quê? Porque o mundo mudou, né? A guerra é um pouco diferente. Hoje a guerra não é na base da espada, mas é na base da alma, na mente, né? das pessoas. Paulo indica que pelo exemplo dele em Filipos e Roma, o sofrer por Cristo deu bons resultados, e que o combate dos crentes em Filipos foi igual ao seu em Filipos e Roma. Há um provérbio chinês, queridos, que diz assim: o diamante não pode ser polido sem fricção, nem o homem pode se aperfeiçoar sem o sofrimento. Você só pode ser aperfeiçoado no momento das lutas, né? No momento das batalhas. Aí você cresce, aí você avança, aí você é polido, você é aperfeiçoado. Quando está tudo muito legal, a gente se acomoda, né? A gente não cresce, a gente não avança. Mas quando vem as batalhas, aí não tem jeito. Aí a gente é obrigado a crescer, é obrigado a avançar. Talvez você esteja dizendo assim: mas a minha luta é muito grande, talvez eu não vou aguentar. Quero usar uma ilustração aqui, que é a marca do limite que foi colocada em um barco, né? Ou nos barcos em 1876 na Inglaterra. E aí eles fizeram uma lei que obrigava todos os barcos a ter essa marca, a marca do frete, né? Você já deve ter visto lá aquela marca amarela que eles colocam no navio, porque antes os navios, eles iam colocando carga, eles não sabiam o limite do frete daquele navio, quanto de carga se poderia colocar no navio, então tinha muitos naufrágios, né? Porque o navio não suportava aquela carga, eles acabavam se afundando. E aí então eles descobriram que poderiam colocar uma marca. Então puseram aquela marca até onde o navio ia suportar aquela carga, e com isso se evitou então muitos naufrágios, porque deu aquele limite, não se colocava mais nenhum tipo de carga, nenhum tipo de peso. Então quando a gente fala assim: eu não consigo suportar, não consigo vencer a batalha, Paulo diz ali em 1 Coríntios 10:13, mas ele conhece os nossos limites e não nos permitirá passar por mais do que temos condições de suportar. É como se o Senhor também colocasse em nós, em cada um de nós, que cada barco tem a sua capacidade, e cada um de nós também tem um tipo de capacidade, e aí Deus coloca essa marca em nós também. Então as cargas que nós vamos carregar nessa batalha, nessa luta, são as cargas que nós teremos a possibilidade e capacidade de suportar, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, o que nós vimos aqui, que é importante para você como cristão, para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Paulo, só a gente relembrando aqui, Paulo diz o quê? Paulo está tentando fazer uma analogia dos gladiadores ali na arena, os dois batalhando ali e o povo em volta assistindo. Então ele diz isso assim: a igreja de Filipos, vou trazer para nós, a igreja hoje que somos nós, ela está numa arena batalhando contra o seu inimigo, e o mundo à volta está assistindo esta batalha, e nós como cristãos então precisamos viver de modo digno do Evangelho. De que maneira? Permanecendo firme, muita firmeza, andando em unidade, andando com coragem, e mesmo que passar por sofrimento, não desistir no meio da batalha. E assim nós vamos então dar um bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso 38, 1 vai falar da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que na verdade nós esperamos? Nós esperamos que um dia nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos. Depois em seguida vai falar
a respeito de fé e vai mostrar os heróis da fé. Pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram jogadas às covas, a cova dos leões, né? Pessoas que foram mortas de diversas maneiras, mas eles permaneceram firmes. E a Bíblia diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Que você possa vencer nessa batalha, viver de modo digno do Evangelho e, como esses heróis da fé, possa se ouvir também a seu respeito: homens dos quais o mundo não era digno. É importante que você não seja um cristão mole e medroso, mas seja um cristão mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque nós nascemos no Senhor para sermos mais que vitoriosos. Amém? Glória a Deus. Eu quero ainda orar por você, pedir para que Deus esteja abençoando a sua vida, fazendo com que essa palavra se torne uma realidade na sua vida. Amém? Então vamos orar por isso aí. Coloque isso, seu coração, a sua mente diante do Senhor agora e peça isso ao Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, Senhor, pela vida de cada um que, meu Deus, que ouviu esta mensagem, ó Pai querido, que Paulo escreveu tanto tempo atrás, ó Deus querido. Meu Deus, que eles possam permanecer firmes no Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, eu sei que muitos enfrentam lutas, dificuldades, tribulações, ó Pai. Muitos podem até estar pensando em desistir nesse momento. Deus, mas que eles permaneçam firmes no Senhor, ó Pai. E que eles não fiquem isolados, ó Deus, mas que eles estejam andando em unidade, em comunhão com os irmãos, Senhor. Que eles, ó Pai, orem, busquem coragem que vem do Senhor, porque Tu não tem nos dado espírito de covardia, não tem nos dado espírito de temor, de medo, mas de coragem, Senhor, e que eles tenham coragem para enfrentar todas as lutas e batalhas, ó Deus, ainda que venham sofrimentos, Pai, eles possam ultrapassar cada um deles e se tornarem realmente muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada vida, sobre cada família, Senhor, meu Deus, que ouviu essa mensagem, está ouvindo esta mensagem, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor também esteja visitando a casa deles, trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação e restauração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero interceder, ó Deus, por todas as células. Abençoa cada líder de célula, Senhor, cada supervisor, cada pastor, Senhor. Da sabedoria, da graça, da ousadia, Senhor, no cuidado, no pastoreio das suas ovelhas, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam um exemplo na vida de cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos juntos aí em nome de Jesus. Quarta-feira eu te espero lá no nosso culto, num culto abençoado lá que temos às 20 horas lá, amém? Quarta-feira, compareça lá e vamos adorar o Senhor e buscá-lo juntos, amém? Glória a Deus.